Fala pessoal! Bem-vindos ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você não vai encontrar promessa de acerto nem achismo nos palpites. Aqui você vai ver leitura realista dos jogos. Nós vamos analisar os confrontos dos jogos de hoje, considerando contexto, elenco, estilo, desfalques e comportamento das equipes, para você entender o jogo antes de fazer investimento neles. Placar plausível de AO. É um projeto que visa fazer a leitura realista nos jogos das principais ligas europeias e afins com uma proposta simples: mostrar placares que fazem sentido, respeitando contexto, momento das equipes e leitura real de jogo. Não é promessa, não é palpite pronto. É futebol analisado com leitura realista de cada equipe. Onde a maioria vai errar hoje? Simples. Vai olhar só para o palpite e ignorar o contexto do jogo. Como funciona? Todos os dias, de domingo a domingo, nós vamos trazer alguns jogos selecionados e explicar qual placar é mais plausível para cada um deles e, principalmente, o porquê. Aqui o objetivo é ajudar você a pensar futebol como analista e não só como torcedor na base do achismo. Agora se acomoda aí, pega o bloco de anotações que o momento da análise de cada jogo vai começar. Jogo 1. Mônaco e Lorient. No confronto da Ligue 1 francesa, o Mônaco entra como favorito no papel, mas é preciso atenção à configuração real do jogo para antecipar risco de zebra e colapso competitivo. Internamente, o Mônaco é classificado como titular nas competições prioritárias, mantendo boa sequência de vitórias e posição no topo da tabela, o que confere estrutura técnica superior ao time da casa. O Lorient, por outro lado, ainda tenta estabilidade no meio da tabela e tem histórico recente de resultados surpreendentes contra o Mônaco, inclusive vitória por 3-1 e empates em confrontos diretos, o que traduz uma equipe organizada quando confronta um favorito sob pressão. Taticamente, o Mônaco deve buscar controle de posse e velocidade nas transições ofensivas, mas sua dependência de execução individual e ritmo pode deixá-lo suscetível caso Lorient consiga fechar linhas e explorar contra-ataques. Pelo equilíbrio competitivo e pela possibilidade real de um choque emocional ou resultado inesperado, o jogo é classificado como cenário de alerta, onde a zebra é possível se o Mônaco oscilar ou administrar o ritmo. Resultado plausível, 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Werder Bremen e Frankfurt. Neste duelo da Bundesliga, o Werder Bremen recebe o Frankfurt em um cenário cheio de nuances que vão além do favoritismo no papel nesta fase da competição. O Werder está com sua confiança abalada após uma sequência ruim sem vitórias e dificuldades ofensivas recentes, além de desfalques importantes no elenco que reduzem profundidade e alternativas criativas, enquanto o Eintracht também chega com baixas significativas no ataque e meio-campo, o que pode limitar intensidade e fluidez. Internamente, isso cria um cenário de alerta, pois embora o Frankfurt tenha maior probabilidade de controle técnico, sua dependência de execução individual e pressão alta fica comprometida com ausências. E o Werder, mesmo instável, tende a se fechar e explorar transições, podendo tirar proveito de um favorito ainda sem entrosar plenamente. Taticamente, espera-se um jogo truncado, com o Bremen tentando compactar e explorar bola parada e o Frankfurt buscando circulação e infiltrações pelos flancos, mas sem capacidade de impor ritmo absoluto se não resolver questões defensivas. Dado o equilíbrio moderado e os riscos reais de zebra ou placar surpreendente, o jogo tem leve probabilidade de zebra e não permite cravar domínio absoluto, com ênfase em um placar 1-1 como plausível diante das dificuldades de ambos os lados em manter consistência ofensiva. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Pisa e Atalanta Bergamo.
O duelo coloca um time de divisão inferior jogando em casa contra um adversário tecnicamente superior. Mas o contexto competitivo impede qualquer leitura automática de favoritismo. O Pisa entra com escalação titular, tratando o confronto como prioridade máxima, enquanto a Atalanta tende a atuar com time misto, preservando peças e reduzindo intensidade, o que automaticamente anula o favoritismo tradicional. Isso afeta diretamente o impacto dos desfalques, já que a Atalanta perde mais em agressividade coletiva e pressão contínua, enquanto o Pisa mantém sua estrutura mais próxima do ideal. Taticamente, o Pisa deve baixar linhas, competir forte fisicamente e explorar erros na saída, enquanto a Atalanta terá mais posse, mas com menor coordenação e maior exposição a transições, sobretudo se sofrer o primeiro gol. Pelo risco elevado de instabilidade emocional do favorito em cenário adverso e pela motivação máxima do mandante, o jogo se enquadra como cenário de zebra, tornando plenamente plausível um placar inesperado. Resultado coerente com o risco. 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. PSG e Lille. Neste duelo da Ligue 1 francesa, o PSG recebe o Lille em um clássico regional com nuances importantes para risco de zebra. Internamente, o PSG entra com escalação que tende a ser principal ou titular, mesmo enfrentando lesões pontuais, mantendo sua estrutura de time de topo, que luta pelo título e por posição na tabela, enquanto o Lille também deve entrar com formação próxima do ideal, mostrando competitividade consistente no grupo de frente da liga e capacidade de pressionar em transições rápidas. No entanto, o PSG sofreu recentes baixas na linha ofensiva e de meio-campo que podem reduzir intensidade e repertório de criação, e sua dependência de execução individual fica mais evidente quando não está 100% de força máxima, enquanto o Lille já demonstrou capacidade de competir e até empatar recentemente em confrontos diretos nesta temporada. Taticamente, o PSG deve controlar posse e explorar flancos com velocidade, mas sua maior vulnerabilidade está na recomposição defensiva após perda de bola, enquanto o Lille tende a compactar e usar contra-ataques, explorando espaços em profundidade conforme oportunidades surgem. Dada a força tradicional do PSG, mas também considerando a capacidade do Lille de resistir e surpreender num contexto emocionalmente exigente, este confronto se encaixa em cenário de alerta, com possibilidade real de zebra, especialmente se o Paris não resolver suas limitações ofensivas. Resultado plausível, 2-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Espanhol e Girona. O confronto coloca frente a frente um Espanhol pressionado pelo contexto competitivo e um Girona que chega com maior continuidade coletiva e confiança pelo desempenho recente na competição. O Espanhol tende a apresentar uma formação funcional, mas com limitações claras de intensidade e profundidade, enquanto o Girona mantém uma base mais consolidada, com melhor fluidez entre os setores e menor dependência de ajustes durante o jogo. Os desfalques e a configuração do Espanhol impactam principalmente a capacidade de sustentação defensiva quando é obrigado a baixar linhas, cenário no qual o time costuma perder controle emocional após sofrer o primeiro golpe. Taticamente, o Girona deve assumir o protagonismo territorial, explorando circulação rápida e infiltrações coordenadas, enquanto o Espanhol busca sobreviver em bloco médio e transições, estratégia que exige alto nível de concentração para não colapsar. O risco do jogo está justamente na diferença de estabilidade entre as equipes, que pode transformar pequenos desequilíbrios em vantagem clara. Dentro desse contexto, o 0-2 surge como leitura coerente com o panorama apresentado. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Sporting e Casa Pia. O jogo coloca um Sporting que entra com proposta dominante diante de um Casa Pia organizado,
mas com limitações claras quando é empurrado para o próprio campo. A tendência é de o Sporting atuar com força máxima, mantendo continuidade tática e intensidade alta desde o início, enquanto o Casa Pia deve preservar sua estrutura habitual, mais reativa e dependente de concentração defensiva. Os desfalques pesam mais para o Casa Pia, que perde profundidade de elenco e sofre quando precisa sustentar o bloco por longos períodos, sobretudo após sofrer o primeiro gol. Taticamente, o Sporting deve controlar posse e ritmo, explorando amplitude e infiltrações entre linhas, enquanto o Casa Pia tenta sobreviver em bloco baixo e apostar em bolas longas, cenário que exige eficiência quase perfeita para equilibrar o jogo. Dentro de um contexto de risco controlado e superioridade estrutural clara do mandante, o 3-0 aparece como projeção compatível com o panorama do confronto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia e então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!